pessoal! Nosso canal Professor Uchoa, o show de física, traz para você agora a resolução de uma questão que caiu no vestibular do ITA. Tá? Uma questão em que uma gota de tinta entra na região onde há duas placas planas, paralelas, carregadas e eletrizadas, e existe um campo elétrico uniforme. Vamos então ver essa resolução e deixe o seu like. Aprenda mais conosco no nosso canal Professor Uchoa. Do ITA e diz o seguinte: em uma impressora jato de tinta, gotas de certo tamanho são ejetadas de um pulverizador em movimento. Passa por uma unidade eletrostática onde perdem alguns elétrons, adquirindo uma carga Q, e, a seguir, se deslocam no espaço entre as placas planas paralelas eletricamente carregadas, pouco antes da impressão. Considere gotas de raio igual a 10 micrômetros, lançadas com velocidade de módulo V igual a 20 metros por segundo, entre placas de comprimento igual a 2 centímetros, no interior das quais existe um campo elétrico vertical uniforme, cujo módulo é E maiúsculo igual a 8 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb. Veja a figura aí das placas, né, e a partícula sendo lançada para a direita. Considerando que a densidade da gota seja 1000 kg por metro cúbico e sabendo-se que a mesma sofre um desvio de 0,30 milímetros ao atingir o final do percurso, o módulo da sua carga elétrica é de quanto? Então, vamos encontrar o valor dessa carga elétrica nesta questão do ITA, ok? Vamos lá. Olá, pessoal. Vamos então responder essa questão de eletricidade, uma questão que trata de campo elétrico, tá bom? Então imagine, você tem duas placas aqui, condutoras eletrizadas com carga de sinais opostos. E quais são as cargas dessas placas? Você pode saber pelo sentido do vetor campo elétrico. Se ele está orientado para baixo, isso quer dizer que a placa de cima é positiva e a placa de baixo é negativa, tá? Porque as linhas de campo, as linhas de força, elas sempre são orientadas das cargas positiva para a negativa. Mas o que a questão diz? Diz que nós temos uma gota, né, a gota de tinta, que vai passar por entre essas placas. Essa gota tem uma carga Q, que é perguntado o valor dela, quer se descobrir qual o valor dessa carga. A partícula, a gota entra com a velocidade V e deveria ir em linha reta, mas não vai, por conta do campo elétrico que existe nessa região. Esse campo age sobre a carga da gota, que faz com que surja uma força elétrica sobre essa carga. Quando ela chegar aqui, por exemplo, ela vai estar sujeita a uma força elétrica. Essa força vai ter aqui, ó, o mesmo sentido. A força elétrica tem o mesmo sentido do campo. Isso por quê? Porque o desvio dela é aqui para baixo, então a carga deve ser uma carga positiva, de mesmo sentido, é uma carga positiva que faz com que a força tenha o mesmo sentido do campo, porque ela está sendo desviada para baixo. Resultado: com isso, nós podemos observar que a partícula, a gota, ela percorre toda a distância, que é o comprimento das placas, que tem um valor, vamos chamar de A, que é o alcance, né? Um alcance de 2 centímetros, e ela cai, ó, tem uma deflexão na trajetória dela, a gente chama de deflexão, cai de uma altura que ela estaria nessa linha aqui, ela cai para uma outra posição, cai de uma altura de 0,30 milímetros, é o que ela vai cair. Então, com esses dados, ele pergunta qual o valor dessa carga elétrica. Né? Vamos só repetir aqui os dados. Na realidade, são esses os dados. Ele diz que o raio da gotinha é 10 micrômetro, né? O micro, e quanto vale um micro? 10 a menos 6. Então, vai ser 10 vezes 10 a menos 6, que vai dar, fazendo aqui o produto, nós teremos 10 a menos 5 metros. A velocidade ele já nos dá, diz que a velocidade é 20 metros por segundo, tá? E também diz o valor do campo elétrico, que é 8 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb, e a densidade da gota, ele diz que é 1000 kg por metro cúbico. Perceba aí que essa é a densidade igual à densidade da água, né? Só lembrando aí. Então, ele quer saber o valor dessa carga. Vamos lá, então, fazer o seguinte.
Primeira coisa, vamos descobrir qual é o volume da gota, né? Qual deve ser o volume desta gota? Façamos o seguinte, o volume da gota, a gota é uma esfera, né? Então vamos ter um volume de uma esfera. Como é que a gente calcula o volume de uma esfera? É 4/3 de π vezes r ao cubo. Ele deu o raio, lembram? Está aqui o raio. Então, 4/3 de π vezes r ao cubo. Então, o volume da esfera será 4/3 de π. Eu não vou substituir π, tá bom? Eu vou deixar para até o final a gente ver o que nós podemos fazer com ele. E o raio quanto é? Percebemos ali que o raio é 10 a menos 5 do metro. Vou substituir, deixar aqui entre parênteses, porque está ao cubo, né? E aí vamos perceber que vai ficar um volume da esfera, é 4/3 de π, vezes 10 a menos 15, né? Você tem 10 a menos 5 elevado a 3, dá 10 a menos 15, você multiplica menos 5 por 3, vai dar menos 15. Então, o volume da esfera é 4/3 de π, vezes 10 a menos 15 metros cúbicos, ok? Descobrindo o volume da esfera, nós podemos então calcular a massa dessa gota. Vamos calcular a massa da gota. Olha só, para calcular a massa da gotinha, nós vamos lembrar o seguinte, que densidade, existe a relação, densidade é massa sobre volume, né? Fazendo o produto dos meios pelos extremos, você vai perceber que a massa é a densidade vezes o volume. Então, a massa será a densidade. Quanto é a densidade? É 1000, né? Foi dado ali, é 1000. Então, 10 elevado a 3 vezes o volume. O volume nós calculamos agora. 4/3 de π vezes 10 a menos 15 metros cúbicos. Então, substituir. Com isso, vamos simplificar mais, nós vamos ter o valor da massa da gota, que é 4/3 de π vezes 10 elevado a quanto? Ora, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 15, você conserva a base e soma os expoentes. 3 com menos 15 vai dar menos 12, né? Poderia surgir a pergunta, professor, por que eu não cancelo o π com o 3 aqui? Eu poderia até fazer isso, mas é importante, já que essa questão é uma questão que caiu na prova do ITA, né? É importante que a gente deixe para ver o que ocorre no final. Então, vamos deixar aí, não vamos simplificar. A massa da gota ficou, então, 4/3 de π vezes 10 a menos 12 quilogramas. Olha a unidade aí da massa, está no sistema internacional. Sabendo disso,